Olá, continuamos com o módulo 2 do treinamento EAD Maker. E nesta aula vamos começar a criação de um formulário, nosso primeiro formulário dentro da aplicação. Bom, aqui no Maker, nós vamos clicar com o botão direito na área de trabalho e escolher a opção Novo Formulário. Bom, primeiro, vamos colocar um nome para esse formulário. Eu vou criar um formulário de cadastro de clientes. E depois devo indicar uma conexão para esse formulário. Isso é possível porque eu consigo criar múltiplas conexões para o meu projeto Maker. Então eu consigo ter a conexão principal Postgres, como esse exemplo aqui, e também conectar uma base Oracle, uma base MySQL, via conexões adicionais. Então por isso que eu posso escolher para qual conexão esse meu formulário vai estar vinculado. E depois eu devo escolher uma fonte de dados, ou seja, vincular esse formulário a uma tabela, tá? Eu posso escolher aqui, por exemplo, vamos pegar formulário de endereço. Cadê? Pronto. Selecionando o formulário de endereço, ele já exibe aqui as colunas, né, ou seja, os campos que existem nessa tabela, e já solicitando, indicando aqui os campos que vão aparecer no formulário. Consigo identificar também os campos que servirão para a aba de busca, que ele vai implementar de forma automática para esse formulário, chamada aba de pesquisa, e também os campos que vão fazer parte do retorno, ou seja, essa aba de pesquisa te dá acesso a uns campos para busca e aparece logo abaixo uma grid de resultados com os campos que você indicar aqui. Então, eu consigo editar o que vai aparecer no formulário e também na aba de busca. Além disso, eu consigo editar aqui, através do assistente de consulta, qual vai ser a consulta que esse formulário vai de fato executar. Então, digamos que nesse formulário de endereço eu traga alguma informação, como por exemplo o nome direto daquele funcionário. O que eu tenho na tabela é o código do funcionário, então eu posso fazer um join com a tabela de funcionário e descobrir o nome a partir disso. Então, com o assistente, né, mais uma saída visual, o assistente SQL do Maker, né, eu consigo montar a consulta do formulário, a consulta que esse formulário vai executar. Okay? Mas nesse caso eu quero criar um formulário para uma tabela que ainda não existe, tá? Deixa eu cancelar aqui. Eu vou recomeçar aqui a criação. Eu vou criar um formulário chamado cliente. E eu não tenho ainda uma tabela para armazenar os clientes, ok? Essas tabelas que eu tenho por enquanto são tabelas que foram importadas, né, naquele momento que a gente estava passando o overview do Maker lá no módulo 1 e que nós estávamos demonstrando o assistente de criação de múltiplos formulários. Então, nós importamos o FRC com algumas estruturas de tabelas para poder conseguir mostrar na prática como utilizar o assistente, né? Então essas tabelas já foram importadas, não foi eu que criei, mas elas existem no meu projeto. Mas eu quero criar uma tabela para cadastro de cliente, eu não tenho uma estrutura ainda para isso. Então eu vou deixar essa caixa em branco, eu não vou selecionar nenhuma tabela. E vocês vão perceber que o próprio Maker vai se encarregar de sugerir a criação de uma tabela para esse formulário. E aí vamos poder aplicar aquela nossa metodologia no Maker Express, né? Ou seja, vamos com isso conseguir montar um protótipo e o Maker transformar o protótipo em banco de dados, que é o processo reverso, né, do processo tradicional de criação de aplicações. Então, vou clicar aqui em OK. Ele monta aqui a estrutura que representa o formulário, primeiro a estrutura visual que representa o formulário. E agora eu vou poder montar aqui o meu cadastro, né? Criar meu primeiro formulário, tá? Bom, aqui à direita nós temos a paleta de componentes, tá? Com os componentes que nós podemos utilizar para criar esse formulário. E no cadastro do cliente, eu quero começar criando informação, né? Vou montar aqui agora um protótipo mesmo do cadastro de cliente. Eu vou usar os componentes visuais para ir montando a tela aqui. Então, o primeiro que eu preciso é o nome do cliente. Então, eu vou criar um componente caixa de texto. Delimito mais ou menos a área que ele vai ocupar, a posição. E aqui na direita, nosso inspetor, né, podemos editar as propriedades desse componente. Eu vou editar a descrição colocando nome. Bom, depois eu preciso da data de nascimento do cliente. Então eu vou colocar uma outra caixa de texto aqui do lado. E eu vou chamar essa caixa de data de nascimento. Bom, e além da propriedade descrição que eu preenchi aqui agora, eu vou preencher também a propriedade de conteúdo, definindo o conteúdo desse componente.
Então ele pode ser o conteúdo livre, como é um padrão, pode ser também um conteúdo apenas numérico, um conteúdo de data, letras maiúsculas, minúsculas ou número com 2 decimais. Eu vou escolher data, já que nesse campo eu vou armazenar a data de nascimento desse cliente. Bom, então eu tenho o nome, a data de nascimento do cliente. Agora eu quero mais algumas informações, como por exemplo, o CPF do cliente. Então, vou colocar mais uma caixa de texto aqui embaixo. Eu vou utilizar o ajuste aqui para poder posicionar e ficar alinhado os componentes. Descrição disso aqui vai ser CPF. E agora eu vou preencher uma outra propriedade do componente, caixa de texto, né? Que é a propriedade tipo. E nessa propriedade você pode aplicar máscaras para o componente. Então aqui eu tenho uma série de máscaras já prontas, são os nossos tipos de dados que nós vimos lá no overview de utilitários. E eu vou selecionar a máscara CPF. Isso é suficiente para, de acordo com os dados que forem digitados no componente, ele já manter dentro da formatação de um CPF. E além disso, já vai validar a questão do seu CPF válido ou não, ou seja, ele já implementa uma crítica em relação a CPFs inválidos quando o usuário tentar cadastrar essas informações. Bom, depois eu quero uma informação para o usuário indicar qual é o sexo, se é masculino ou feminino. Então, eu vou utilizar agora o componente opções. E esse componente eu vou chamar de sexo. Bom, já que é um componente de opções, significa que ele vai poder ter múltiplas possibilidades de valores. Não? Então aqui em lista / valores eu vou indicar quais são os valores que vão aparecer nesse componente. Então eu tenho a composição aqui de valor e descrição. Toda lista no Maker ela sempre se comporta dessa forma, né? Um valor e uma descrição. Então aqui eu tenho o valor, por exemplo, M e a descrição masculino. Ou seja, o valor real do componente vai ser, se ele selecionar a primeira opção, será M. Só que o que vai aparecer para o usuário final, né, é a palavra masculino. Ou seja, no banco de dados, se ele for salvar, ele salva apenas o caractere M, mas ele exibe masculino. E além do masculino, temos também o F de feminino. Então, de acordo com a escolha, ele vai salvar no banco de dados o caractere M ou o caractere F. Pronto, já aparece aqui. Eu posso editar a propriedade de colunas, colocando para exibir em 2 colunas. E depois, eu quero também um componente imagem. E esse componente imagem vai representar uma foto do cliente. Pronto, montei aqui agora, nesse momento, né, um protótipo da minha tela. Então, é como se eu estivesse indicando os requisitos, né? Eu mesmo estou indicando os requisitos nesse caso. E a partir dos requisitos eu estou montando a tela, né? Colocando de acordo com o que eu imagino de organização, os componentes, tamanho dos componentes, tudo mais. Montei um protótipo dessa tela. Bom, até aí, tranquilo. Agora, como é que o Maker pode transformar isso em algo mais tangível, né? Ou seja, deixar de ser apenas um protótipo, que é algo que seria um rascunho, né? E passar a, de fato, ser algo que incorpore uma funcionalidade do meu sistema. Bom, e aqui vem justamente a aplicação da metodologia Maker Express. Por que é possível desenvolver dessa forma com o Maker? Eu montei esse protótipo e agora eu vou pressionar aqui Ctrl S, que é para salvar, o atalho para você salvar o formulário. E quando eu tento salvar esse formulário, ele automaticamente chama o nosso assistente de banco de dados. Por quê? Ele entendeu que eu estou salvando um formulário de cadastro e que eu não tenho um vínculo desse formulário com uma tabela. Então, sempre que ele encontrar casos dessa forma, ele vai sugerir criar uma tabela. Tá? É uma sugestão, como eu citei agora há pouco, porque a decisão final ela é sempre do desenvolvedor. Se você vai executar ou se vai ignorar, depende do que você imagina para esse formulário. Pode ser que, de fato, você queira criar um formulário que não tenha vínculo ao banco de dados. Existem, né, saídas em um sistema que você vai ter esse tipo de implementação. Não é o meu caso, né? Nesse caso aqui, eu quero sim ter a tabela porque eu preciso cadastrar o cliente. Eu preciso de uma estrutura no banco de dados que esteja pronta para receber as informações e armazenar os clientes. Então, eu preciso sim executar essa operação.
além de só de simplesmente executar, eu posso ver também qual foi a sugestão. Então ele sugeriu criar uma tabela com o nome CEM cliente. Não sei se vocês lembram lá do nosso módulo 1, né, quando a gente começou a criar o projeto, CEM foi a sigla que eu coloquei para o projeto, que era Curso EAD Maker, as iniciais dessas 3 palavras, né? Então é a sigla do meu sistema. Underline cliente é o nome do formulário. Então, lembre também da aula do módulo 1 ainda no overview, em configurações, que eu mostrei para vocês a geração de tabelas. Ou seja, essa nomenclatura, essa sugestão de nomes é baseada em uma lógica que foi que a gente digitou lá. E aí o nome dos campos, né, que nós modificamos, né, ele sugeriu CLI, né, que nesse caso são as 3 primeiras letras da tabela, né, tabela cliente, underline, aí vem os campos, ID, nome, data de nascimento, CPF, sexo e foto. Se você ficou bem atento, você pode ter percebido que eu não coloquei um componente na tela chamado ID. Eu coloquei o nome, uma data, um CPF, um sexo e uma foto. O ID foi uma sugestão automática do Maker. Sempre que ele for sugerir criar uma tabela, ele faz uma sugestão de ID, de código, né, uma sugestão de autonumeração. Então eu já aproveitei essa sugestão, sabendo disso, e reutilizei isso colocando a partir do nome, ok? Isso não é obrigatório, você não precisa sempre ter que criar o ID. Se você não quiser, basta você remover a linha, basta selecionar uma coluna da linha e pressionar Ctrl, Delete, e você pode remover aquela linha. Eu não quero fazer isso porque eu preciso da chave primária. Você pode também definir outros campos como chave primária, basta marcar aqui, ó, a coluna, e ele vai incrementando marcando a chave primária. E você pode também determinar os nomes, né, a nomenclatura de cada um dos campos dessa sugestão, né? Então eu consigo determinar o nome, consigo determinar também o tipo de cada um desses campos, os campos que são obrigatórios, aqueles que são requeridos no banco de dados, o tamanho e a precisão para campos do tipo numérico. Além disso, se você é daqueles que precisa ver o script que vai ser executado, né, aqueles que querem ir mais a fundo na execução, você pode clicar aqui em DDL e vai notar que ele exibe para você todo o script que será executado no banco de dados. Se o Maker está sugerindo a criação de uma tabela, não tem muito como ele fugir disso. Ele vai executar um create table, né? E aí ele faz o create table, mas adaptando a sintaxe de cada banco de dados. Lembre-se que eu estou na conexão principal Postgres, e é por isso que além de criar a tabela, ele vai criar uma sequence, porque dentro da sintaxe do Postgres é assim que você representa um auto-numeração, né, um auto-incremento. Tá? Então ele criou uma sequence para ser responsável pelo next val, né, o próximo valor válido para aquela sequence. Então, além de gerar o script, ele gera de acordo com o banco de dados que você escolheu para aquele formulário. Certo? Nesse caso eu só tinha a conexão principal, mas se eu tivesse, por exemplo, dentro do meu projeto, se eu tivesse uma conexão adicional para um banco de dados Oracle e eu fizesse uma conexão desse formulário a essa base Oracle, ele iria, mesmo o projeto mesmo o projeto tendo como base principal o banco Postgres, né, ele iria gerar a sintaxe da sugestão de acordo com o banco que eu escolhi, que nesse caso seria o banco Oracle. Tá? Então aqui embaixo eu posso ignorar essa operação ou executar. E só para lembrar também aqui, esses campos também são editáveis. Tá? Esse texto aqui é texto para você editar sem problemas. Então eu vou clicar para executar. E o Maker vai criar a tabela no banco de dados. Okay? Então é por isso que nós podemos pular a etapa, né? Queimar a etapa de modelagem do banco. Porque a modelagem, na verdade, ela define as telas no modelo padrão. Aqui, as telas vão definir o modelo. Então, você vai montando as telas, de acordo com a tela, o Maker se comporta para um modelo que atenda aquela tela. Então, é por isso que nós conseguimos então, atingir essa produtividade com a metodologia Maker Express. Então, quando eu salvei ali, executei, ele salvou o objeto que representa o formulário e criou a tabela no banco, a tabela chamada CM cliente. Dá para ver aqui no rodapé do formulário, ó, que a tabela já está vinculada a esse formulário, ok? Bom, e agora você pode imaginar, né, que agora a gente precisaria criar as rotinas, né, por exemplo, as rotinas de inclusão, alteração ou exclusão de registro no banco de dados. Só que aí também vem algo que o Maker também vai agregar no seu desenvolvimento, né? Tudo que é de rotina que se baseia em CRUD, ou seja, cadastros básicos, né, inserção, alteração, exclusão, todo esse CRUD padrão, ele é feito através de uma barra de navegação pronta para o seu formulário. Ou seja, você não precisa criar essas regras.
basta você criar um formulário e vincular a uma tabela, que o formulário vai estar pronto para dar manutenção naquela tabela. E para provar isso, eu vou clicar no botão visualizar aqui na parte superior, e ele vai chamar um preview desse nosso formulário de cliente. Bom, tá aí o preview do formulário, rodando em um browser embarcado dentro da IDE, mas uma grande vantagem desse nosso preview é que ele é 100% funcional. Ou seja, eu consigo reproduzir exatamente como o formulário vai se comportar no browser dentro desse preview, tá? Então percebam que toda essa parte superior do formulário, essa barra, né, que apareceu aí, eu não cheguei a criar. Vocês viram que na estrutura original dentro do Maker não existia. Só que essa barra ela vem de forma automática para o seu formulário como uma propriedade, ok? Se você não quiser, você pode ir lá e mudar a propriedade para não ter barra nesse formulário. É possível também remover. Além disso, eu não cheguei a criar essa aba localizar que foi criada aqui automática. Eu não tinha essa aba no formulário, ela já existiu, né? Justamente é a aba de busca, que ele já traz também de forma automática para você buscar registros nessa tabela. Então isso me traz toda a operação de inserção, alteração, navegação e consulta de dados nessa tabela e também a possibilidade de exclusão de registros. Tudo isso já implementado sem eu ter que criar nenhuma regra, nenhum código para isso. Bom, então agora eu vou, para provar que está funcionando, né, eu vou cadastrar então o primeiro cliente aqui. Então eu vou clicar no botão aqui adicionar. A barra ela muda para um modo de inclusão, dá para ver aqui no canto superior direito, o modo atual é o modo de inclusão. E aí eu tenho acesso aos componentes para poder cadastrar as informações, como por exemplo, qual o nome do cliente que eu vou cadastrar? Então eu vou cadastrar Eric Farias. Aqui eu indico uma data de nascimento, eu posso digitar os dados aqui, ó, e ele já vai colocando dentro da máscara de uma data, ou eu posso clicar no calendário aqui do lado e escolher uma data para esse cliente que está sendo cadastrado. Depois aqui eu posso colocar um CPF, eu vou colocar números aleatórios aqui agora. Ele já limita o tamanho máximo, eu não consigo mais digitar. Já coloca dentro da formatação de um CPF. E além disso, quando eu tentar gravar essa informação do banco, ele vai fazer uma crítica. Eu digitei números aleatórios, provavelmente é um CPF inválido. Então ele vai barrar essa inclusão. Depois eu escolho o sexo, masculino. E aqui eu posso vincular uma imagem, tá? Para seria uma foto, né, desse cliente. Então eu vou escolher aqui, eu posso pegar do webcam ou utilizar de um arquivo, né? Eu vou indicar um arquivo aqui da própria máquina. E vou clicar em modificar. Então foi lá a informação, a imagem que tinha ali, quando eu coloquei, já foi direto para o componente imagem. E agora eu posso tentar gravar esse registro. Eu disse tentar porque o CPF vai ocorrer a crítica, né? Ele não vai conseguir salvar porque o CPF realmente é um número inválido, tá? Vamos gerar um número válido de CPF aqui. Vamos pegar um CPF aqui. Gerou um CPF. Vou copiar isso aqui. E aqui no Maker eu vou colar então o CPF que foi gerado lá. E vou clicar para gravar. E agora sim eu consegui salvar essa informação do banco, já que eu informei um CPF, um número de CPF válido, né? E essa informação, pessoal, ela não está em memória. Isso aqui não é um teste, não é uma simulação. Isso aqui foi uma execução direto no banco de dados, ó. Se eu fechar esse preview e voltar a executar o formulário, ó, perceba que ele já vai carregar essa informação, porque ela agora já existe de fato na tabela. Então, com isso, nós criamos o nosso primeiro formulário, que é o cadastro de cliente, com toda uma estrutura que parecia apenas uma casca, né? Parecia apenas um protótipo, um rascunho, e na verdade se transformou tudo em algo tangível, né? Em algo de fato que agrega ao nosso sistema, porque já que toda a tabela e todo o CRUD já veio pronto para o meu formulário. Ok? Então essa foi a nossa aula de criando nosso primeiro formulário. Na sequência, na próxima aula, continuamos com um formulário um pouco mais rebuscado, né? Por exemplo, como é que o Maker se comportaria na sugestão de formulários que possuam relacionamentos. Então, vou mostrar que isso também é possível na próxima aula. Até lá!